O fato é que, embora ele, de sua parte, tenha dado uma explicação adequada e até detalhada sobre sua presença no casamento de seu subordinado, tal explicação, na realidade, não satisfez a ninguém, e os convidados continuavam desconcertados. De repente, tudo se transformou, como num passe de mágica. Todos se tranquilizaram e estavam prontos para a diversão, as gargalhadas, os ganidos e a dança, como se o visitante inesperado absolutamente não estivesse ali. O motivo disso foi o boato, o rumor, a informação, espalhada não se sabe como, de que o visitante estava um tanto alto. E apesar de ter parecido, à primeira vista, a mais terrível calúnia, pouco a pouco o rumor como se tornou justificado, de modo que, súbito, tudo ficou claro. Mas ainda, tudo ficou extraordinariamente desimpedido. Nesse mesmo instante começou a quadrilha, a última antes do jantar, para a qual o estudante de medicina se apressara. No momento em que Ivan Ilitch teve a intenção de se dirigir novamente à noiva, com algum jogo de palavras, o oficial de estatura elevada se aproximou de um salto, apoiando um dos joelhos no chão. Ela imediatamente se levantou do sofá e desapareceu com ele, para tomar seu lugar na quadrilha. O oficial sequer pediu licença e ela nem olhou para o general, como se tivesse ficado feliz por ter se livrado dele. Ela, aliás, está em seu direito, pensou Ivan Ilitch. Eles desconhecem os bons modos. Porfiri, meu irmão, não faça cerimônia. Dirigiu-se a Pseudonimov. Pode ser que tenha algo para organizar ou alguma coisa. Por favor, não se acanhe. Mas o que é? Está me vigiando? Acrescentou de si para si. Não suportava mais Pseudonimov, com seu pescoço comprido e os olhos fixos nele. Em uma palavra, nada disso era esperado, mas Ivan Ilitch estava longe de admiti-lo. A quadrilha começou. Permita-me, Vossa Excelência, disse Akim Petrovitch, segurando respeitosamente uma garrafa nas mãos e preparando-se para servir uma taça para Sua Excelência. Eu, na verdade, não sei se... Mas Akim Petrovitch, com seu reverente e radiante rosto, já servia o champanhe. Depois, como que de modo furtivo, feito um ladrão, crispado e encolhido, encheu uma taça para si, com a diferença de que deixou um dedo a menos, o que foi de certa forma mais respeitoso. Sentado ao lado do chefe, estava como uma mulher em trabalho de parto. Sobre o que poderiam conversar? Tinha a obrigação de entreter Sua Excelência, uma vez que tinha a honra de fazer-lhe companhia. O champanhe foi uma saída, e Sua Excelência estava até satisfeito por ter sido servido, não pelo champanhe, que estava quente e uma verdadeira porcaria, mas moralmente satisfeito. O próprio velhaco está com vontade de beber, pensou Ivan Ilitch, mas não ousa fazê-lo sem mim. Não o impedirei. Seria até ridículo deixar a garrafa parada aí no meio. Deu um gole e aquilo pareceu-lhe melhor do que simplesmente ficar sentado. Estou aqui, começou com pausas e ênfase. Estou aqui, por assim dizer, por acaso, e, é claro, pode ser que alguém considere, por assim dizer, indecente que eu esteja em tal reunião. Akim Petrovitch ficou em silêncio e ouviu com tímida curiosidade. Mas espero que entenda o porquê de eu estar aqui, pois para beber vinho é que não foi.
Akim Petrovitch queria rir assim como Sua Excelência, mas interrompeu-se e outra vez não disse nada consolador. Estou aqui para, por assim dizer, encorajar, demonstrar, por assim dizer, um objetivo, por assim dizer, moral, continuou Ivan Ilitch, contrariado pela estupidez de Akim Petrovitch, mas acabou ele mesmo se calando. Viu que o pobre Akim Petrovitch até baixou os olhos como se fosse culpado de algo. O general, um pouco atordoado, apressou-se em tomar outro gole, já que Akim Petrovitch apanhou a garrafa e serviu novamente, como se isso fosse sua única salvação. Tem poucos recursos, pensou Ivan Ilitch, olhando de modo severo para o pobre Akim Petrovitch. Este, pressentindo o olhar severo do general, decidiu calar-se de uma vez e não levantar os olhos. Assim, permaneceram sentados frente a frente por cerca de 2 minutos. 2 dolorosos minutos para Akim Petrovitch. 2 palavras sobre Akim Petrovitch. Era manso como uma galinha, um homem da velha guarda. Fora criado para ser servil, mas não obstante, era bom e até nobre. Tinha origem petersburguesa, ou seja, seu pai e o pai de seu pai nasceram, cresceram e trabalharam em Petersburgo, e de lá nunca saíram. Trata-se de um tipo muito particular de russo. Não tem quase nenhuma ideia do que seja a Rússia, embora isso não o incomode. Todo o seu interesse se restringe a Petersburgo e principalmente ao local onde trabalha. Todas as suas ocupações se concentram em jogos de cartas valendo kopecks, algumas lojinhas e o ordenado do mês. Não conhece um costume russo sequer, uma canção russa além de Nutchka, e só porque os realejos tocam-na. Aliás, há 2 sinais fundamentais e invariáveis pelos quais é possível distinguir um russo verdadeiro de um russo petersburguês. O primeiro consiste em que nenhum russo petersburguês, sem exceção, jamais diz notícias de Petersburgo, mas sempre notícias acadêmicas. O segundo e igualmente fundamental sinal consiste em que o russo petersburguês jamais usa a palavra café da manhã, mas sempre frühstück, com especial ênfase na sílaba fri. Por meio desses 2 sinais básicos e distintivos, sempre será possível diferenciá-los. Em uma palavra, trata-se de um tipo manso que se formou em definitivo nos últimos 35 anos. Akim Petrovitch, contudo, não era nem um pouco idiota. Se o general tivesse perguntado sobre alguma coisa que lhe dissesse respeito, ele teria respondido e seria capaz de continuar a conversa. Mas não é adequado a um subordinado responder a tais perguntas, embora Akim Petrovitch estivesse morrendo de curiosidade de saber algo mais sobre as reais intenções de Sua Excelência. Ivan Ilitch ficou cada vez mais pensativo e com certas ideias recorrentes. Absorto, tomava discretos, mas constantes goles de sua taça. Akim Petrovitch imediatamente e com o maior zelo serviu mais. Ambos estavam em silêncio. Ivan Ilitch começou a observar a dança e logo se distraiu. De repente, uma situação chegou a surpreendê-lo. As danças eram, de fato, alegres. Dançavam com simplicidade nos corações para se alegrarem e até enlouquecerem. Dentre os dançarinos, pouquíssimos eram hábeis, mas os inábeis batiam o pé com tanta força que até podiam ser considerados hábeis.
Em primeiro lugar, distinguia-se o oficial. Gostava, em particular, dos números nos quais ficava sozinho. Fazia uma espécie de solo. Entortava-se de modo surpreendente, ou seja, ficava reto, e súbito inclinava-se para um lado, parecia até que ia cair, mas no passo seguinte se inclinava para o outro, no mesmo ângulo em relação ao chão. A expressão de seu rosto era seríssima e ele dançava com plena convicção de que todos estavam maravilhados. Um outro cavalheiro, que faria o segundo número, tendo tomado mais do que podia, caiu no sono ao lado de sua dama, antes mesmo da quadrilha, de modo que ela teve de dançar sozinha. O jovem funcionário do registro, que havia dançado com a dama de chale azul, em todos os números e em todas as 5 quadrilhas dançadas naquela noite, fazia sempre a mesma brincadeira. Ficava um pouco para trás de sua parceira, pegava a ponta do seu chale no ar e, durante a passagem do vis-à-vis, deixava uns 20 beijos nessa ponta. A dama continuava navegando à frente como se não tivesse notado nada. O estudante de medicina, de fato, fez o solo com as pernas para cima e despertou um entusiasmo frenético, batidas de pés e ganidos de prazer. Em uma palavra, estavam extremamente à vontade. Ivan Ilitch, já sob efeito do vinho, começou a sorrir, mas aos poucos certa dúvida amarga começou a se insinuar em sua alma. É claro que gostava muito de desenvoltura e desembaraço, desejou e até ansiou por tal desembaraço quando todos recuaram, mas agora aquilo já começava a passar dos limites.